Bom, boa noite a todas e todos. Tão raro ter presenças masculinas no nosso grupo, né? Estamos dando início ao quarto encontro de troca de conhecimentos sobre o método Iracema Meirelles. Hoje o tema é sobre a experiência de alfabetização de mulheres em Gramacho. Vamos ter três apresentações, né? Três, enfim, depoimentos, não sei exatamente qual será a estrutura, da Sidneia, Henrique e Nicolau. Depois a gente pode abrir para perguntas, para, enfim, tirar algumas dúvidas. Não sei se vocês pensaram numa estrutura, quem quer começar? Sidneia? Eu só gostaria de pedir, Podemos, só um minutinho. não tive a delicadeza de perguntar se a Heloísa quer fazer uma abertura. Heloísa quer só dar uma boa noite, desejar um ótimo encontro e pedir que Nicolau e Henrique se apresentem um pouquinho, porque ninguém conhece, quer dizer, só nós, eu, Sidneia e Clarice, que fomos com ele a Gramacho, com o Nicolau. O Henrique eu nem conheço. O Henrique não Então, que está, eles é dois se verdade. apresentem, tá bom? E no mais, que seja um ótimo encontro, como sempre. Maravilha. Perfeito. Quer fazer as honras, Nicolau? Pode ser. Eu sou. E aí, gente, boa noite, tudo bem? Boa Eu me noite. chamo Nicolau, sou um dos cofundadores da Remar junto com o Henrique. E tive o prazer de ter sido professor também, de primeira mão, mas tive o privilégio de ter tido essa experiência nesse projeto. E é isso, aí estamos aqui hoje como professor, também representando um pouquinho a Remar, mas principalmente para contar um pouquinho dessa experiência, como é que foi. Boa. Eu me chamo Henrique, eu sou um dos três cofundadores da Remar, junto ao Nicolau. Nós somos amigos desde 7 anos de idade, acho que o Nicolau é meu amigo mais antigo, com que tenho contato até hoje. Então a gente tem uma relação muito legal que acabou se estendendo para além de uma amizade, com um propósito por trás, onde a gente iniciou essa ONG em Jardim Gramacho, né? Aí eu não sei se todo mundo conhece Jardim Gramacho, mas Jardim Gramacho é a comunidade onde existiu ali em Duque de Caxias o maior lixão a céu aberto da América Latina, que foi fechado um pouco antes das Olimpíadas pelo ex-prefeito Eduardo Paes. E de lá para cá a gente fez alguns projetos, sendo um deles a alfabetização, e que foi uma coisa assim muito legal para a gente, porque a gente conseguiu de fato, né, ver um impacto, mas aí a gente fala um pouquinho mais para frente. E estou super animado de estar com vocês, é uma oportunidade, acho que é uma troca de gerações, até, né? Então, com certeza a gente tem muito para aprender, para continuar aperfeiçoando as próximas turmas que a gente planeja ainda ministrar. Estou animado, qualquer dúvida, estou à disposição. Remar, quer dizer o REMAR quê? é um acrônomo, né? REMAR Hum, significa repensando mudanças através de resíduos. Então, nosso olha projeto ele só. começou muito com a causa de potencializar e evoluir a cadeia de reciclagem no estado do Rio de Janeiro, com ênfase na valorização do catador autônomo. E por que com ênfase na valorização do catador autônomo? A gente vê algumas leis federais, municipais, estaduais, que falam sobre aquele catador que trabalha numa cooperativa, mas coisa de 50%, talvez até mais, das pessoas que vivem de reciclagem no Brasil, elas não estão associadas a nenhuma cooperativa. Só que a gente não tem nenhuma lei que olhe para essas pessoas. Quando a gente entende o perfil delas, é um perfil muito sofrido. Então a gente começou aos pouquinhos ali, muito do trabalho do Nicolau até eu cheguei depois, de conseguir criar uma relação de confiança e abertura lá no Jardim Gramacho. Então, quando vocês tinham que ver, o Nicolau tem que ver em algum momento, tem oportunidade. O Nicolau parece político no bom sentido, vereador, porque toda criança conhece o Nicolau, toda criança quer entrar no carro para andar com o Nicolau, né? Então, é um trabalhinho de formiguinha, mas que, junto da alfabetização, a gente vem conseguindo potencializar, né? Então, acho que a educação, de fato, é um caminho que para a gente é uma coisa nova, mas que a gente sempre entendeu que realmente é uma grande oportunidade de mudança de vida, né? Acho que é isso que eu gosto de Então, falar. Então, se deixar, eu vou ficar falando aqui, mas aí a gente segue o script. obrigada. Gente, eu posso começar? À Sim, claro, vontade, fica à sim. vontade. Nós estamos, nós consegui conversar ontem com o Nicolau sobre o que eu tinha preparado. Com o Henrique, ele não conseguiu estar no encontro, mas o que eu combinei com o Nicolau é que eu iria contar essa história, né?
e que em qualquer momento que vocês percebessem, tanto o Nicolau e o Henrique, olha, a Sidneia ela poderia eu posso enriquecer de tal forma, mas essa fala da Sidneia está em aberto, né? É, então, nós iniciamos um trabalho de alfabetização com mulheres de Gramacho, né? Adultas analfabetas, né? E com a cartilha Tempo de Aprender. Com este método, que é um método para criança e também para adulto, né? Mas a gente focou aí com os adultos, dentro da cartilha É Tempo de Aprender. Ela não tem a história, mas ela tem toda a estrutura do método Iracema Meirelles, né? Então, é o som, é aquele som que faz associação das letras com os objetos, para que eles possam ter uma associação e aprender o som, com aglutinação, justaposição. Então, toda a estrutura do método Iracema Meirelles está em É Tempo de Aprender. Então, na verdade, a apresentação que eu vou fazer aqui para vocês não é falar do método, porque, na realidade, a maioria que conhece o método, mas é contar como foi essa experiência, né? O que nós pensamos, o passo a passo, né? Esse caminhar. O caderno de exercício da cartilha, ele realmente não está atualizado, né? Mas ele é muito interessante porque ele vai trazendo ideias para que a gente possa trabalhar a realidade, o que alguém que precisa ler e escrever esteja apto a fazer, né? Escrever o seu nome, preencher uma ficha de trabalho e conhecer o país, saber o que é um país. Então, em cada página daquela tem nos traz a possibilidade de aumentar, de fazer trazer mais conteúdos e nos dar ideias de conteúdos ali, né? No início, a gente começa com palavras, sempre trabalhando a interpretação, o significado da palavra, depois as frases, conforme a gente faz com a criança, só com texto um pouco mais adulto, né? Então, até porque a gente trabalha também com adolescentes. Então, a É Tempo de Aprender, ela atinge o adolescente e o adulto, e muitas vezes a criança, mas a criança maior, a criança com 9, 10 anos, né? E que a casinha feliz ainda fica muito infantil. Uma criança de 9, 10 anos, talvez de uma classe mais privilegiada, ainda é infantil, mas uma criança com 9, 10 anos numa classe mais batalhadora e tal, ela já não quer mais uma historinha, ela já não vai curtir isso. Então, a gente já trabalha com a E-Tempo. Então, é isso, né? Essa é a alfabetização de adultos, como a gente começa. E eu queria, como eu coloquei no nosso segundo tópico, é a apresentação do sonho, né? Porque esse trabalho foi um sonho desses dois rapazes que vocês acabaram de conhecer, né? Tinha um outro rapaz também que não conseguiu seguir, mas esses rapazes foram responsáveis em buscar a metodologia. O que acontece? Eles conhecem essas catadoras, eles têm contato com elas e percebem o quê? Elas não sabem ler e escrever, né? E hoje você precisa muito da leitura e da escrita, principalmente porque tudo se faz por WhatsApp, né? Então, esse é um interesse muito grande delas, poder saber lidar com o WhatsApp, né? Com essa coisa do computador e tudo. Então, elas precisam disso. E, com essa percepção, eles resolveram buscar patrocínio e conseguiram. E, depois disso, eles foram muito responsáveis em tentar aprender a trabalhar, né? Eles não queriam só pegar e alfabetizar e pegar qualquer cartilha. Não. O Nicolau teve uma experiência com uma pessoa, viu essa pessoa ter um bom resultado com a alfabetização de adultos e viu que era tempo de aprender, buscou a Heloísa, buscou o curso, buscou aprender um pouco com a Heloísa, e depois comigo eles escutaram, eles foram muito responsáveis nisso,
porque eles eram muito, eu ontem falei, eles eram muito ingênuos, né, na questão da alfabetização, porque as pessoas acham que alfabetizar é muito fácil, e alfabetizar não é fácil. Eu digo que da educação, o passo mais difícil é alfabetizar. Alfabetizar é muito difícil, né? Então, eles buscaram, apesar da ingenuidade deles, que acharam que uma vez por semana eles conseguiriam alfabetizar, né? Qualquer um poderia alfabetizar, era só fazer o curso da, da Tempo de Aprender, e qualquer um poderia fazer isso. Então, a Heloísa já colocou para eles: olha, uma vez por semana não vai dar, no mínimo 3 vezes por semana. Eles acataram. E eu falei com eles: olha, sem ser professor não dá, tem que ser professor. E foi uma busca, como está sendo agora, daqui a pouco a gente conta isso, né? E foi uma busca, eles não conseguiram. No início, quando eles pediram, que eles fizeram o projeto, eu acho que 3 ou 4 pessoas interessadas em estar alfabetizando. Na hora que saiu o projeto, não tinha mais ninguém, ficaram os 3 e quiseram, e agora e tal. E o Nicolau se ofereceu a ser o professor. Por que que eu aceitei e achei que o Nicolau poderia ser uma pessoa interessante para trabalhar com a metodologia? O Nicolau é uma pessoa, como o Henrique falou, que conhece aquela comunidade, né? Conhece a necessidade deles, ele é realmente amigo do pessoal. O Nicolau tem nível superior, então, eu acho que o nível superior modifica, né? A gente qualquer curso superior, você tem a filosofia, então você é uma pessoa que tem um pouco mais ah, de compreensão para essas pessoas, né? Que é extremamente a pessoa analfabeta, adulta, ela é já sofrida, né? Então ela precisa de ter acolhimento na alfabetização. Eu me lembro o primeiro dia que eu entrei numa sala de aula cheia com adultos, eu fiquei impactada, porque eram pessoas iguais a mim, e eram todas analfabetas, pessoas que conversam com você, que criam os seus filhos, que fazem a comida, que orientam, sabe? Eles têm a vida igual a todos nós, né? Só que muitas vezes muito mais sofrida. Né? E eles superam isso sem a leitura escrita. Eu imagino, falo, nossa, vocês são, eu falava com as minhas turmas, vocês são mais inteligentes do que eu, porque eu acho que sem a leitura escrita eu não conseguiria fazer nada. Né? Então, essas pessoas poderem, né, ter as suas famílias, ter o seu trabalho e sem aprender, sem a leitura escrita, já demonstra uma determinada inteligência. E eles são sofridos porque eles sabem que eles não podem, que eles não conhecem, que eles não estão integrados nessa sociedade, que é uma sociedade de ler e escrever. Né? Tudo para a gente está dentro da leitura e da escrita. Né? Então, com isso, eu achei que o Nicolau poderia ser uma pessoa realmente bem, não conhecia, ele me surpreendeu muitas vezes, porque ele realmente, eu conhecia muito pouco, né? Conheci durante o curso, mas ele teve muito jogo de cintura o tempo inteiro, compreensão com aquelas mulheres. Ele pegava o pessoal em casa, ele levava o pessoal em casa, né? Ele aceitou receber crianças, porque a pessoa, os netos, eles tinham que levar, tinha que levar a filha, a sobrinha que criava. Então, muitas vezes a aula não era só de adulto, tinha um monte de crianças. Crianças que se beneficiaram, porque elas assistiam, eram crianças, teve uma criança de 4ª série, né? E hoje, com a aprovação automática, uma criança de 4ª série nem sempre ela consegue ler, escrever bem, compreender. E a gente teve depoimentos de que tiveram crianças que estavam indo à aula e que tiveram uma melhora muito grande dentro da sua sala de aula, né? Dentro da sua série. Então, esse foi o objetivo, né? Escolhido o professor, só ia fazer o curso Nicolau, e aí o Henrique falou, eu posso fazer também, e acabei esquecendo o nome do outro menino.
Eu falei, legal, faz os três, porque a gente não sabe o que que acontece, não quebra a perna, né? Precisa viajar. A vida é a vida, né? Então a gente pode ocorrer alguma coisa com o Nicolau que o outro tenha que assumir, ou por pouco tempo, ou terminando. E lá foram, né? Então eles continuaram, eles fizeram curso, os três fizeram curso, né? Foi interessante, a gente debateu bastante e foi bem. Vamos ver aqui, para eu não me perder, né? Aí é como organizar esse projeto, né? Como selecionar essas pessoas. Então, nós conversamos muito, nós queríamos pessoas realmente analfabetas, que nunca conseguiram estar numa escola. Esse era o nosso era o nosso objetivo. Na verdade, pessoas realmente que nunca tiveram na escola, eu acho que nós tivemos só duas, né? Que nunca tinham ido à escola. Já pessoas com 50 e poucos anos e tal, e nunca tinham frequentado a escola, tinham sonho de ir à escola, mas que nunca tinham frequentado. As outras eram pessoas até iniciadas, que já tinham tido algum conhecimento, mas que não conseguiam ler, não conseguiam lidar com o dia a dia da leitura, não tinham esse. Infelizmente, não conseguiam, ah, mas que eles conseguiram fazer uma turma, fizeram uma turma de 10 pessoas. Quando fechou as 10 pessoas, através de um formulário que eles preencheram, entrevista que eles fizeram com essas moças, com essas pessoas, com essas mulheres. No início tinham muitos interessados, e depois eles foram filtrando quem realmente precisava. E chegou a 10 pessoas, mais umas 6 que poderiam ir, mas já sabiam mais um pouquinho, então vamos esperar, vamos com essas pessoas, com essas 10 pessoas. Aí conversei com o Nicolau, falei, Nicolau, coloca 12 para que a gente possa terminar com 10, porque se a gente fizer só 10, tem a vida. Né? Da mesma forma, poderia acontecer alguma coisa com o professor, poderia acontecer alguma coisa com essas alunas, elas não conseguirem chegar no final. E o objetivo do projeto que eles fizeram era alfabetizar 10 pessoas, 10 mulheres. Né? Então, eles colocaram, iniciou com uma turma de 12 alunas, e depois do curso adquiriram todo o material, fizeram tudo arrumadinho, né? Tinham um espaço que não era um espaço deles, era um espaço emprestado, que eles utilizaram, e começou essa aula em abril de 2025. Né? E vamos terminando aqui. Olha, o papelzinho, a minha cola está difícil aqui de eu encontrar. Bom, iniciou essa turma com 12 alunos, e aí nós já começamos os nossos desafios. Na primeira aula só foram 8 alunos. E, na realidade, dessas 12 alunas, eu acho que em nenhum dia teve a frequência das 12 alunas. Né? E é a vida. Né? São pessoas sofridas, são pessoas que têm problemas, são pessoas com uma fragilidade na saúde grande. Nós, em maio nós tivemos uma série de doenças que as pessoas. Não foi a Covid, não, mas várias delas tiveram pneumonia, ficaram internadas, a gente teve casos de internação, a gente teve muitas faltas. Né? Então, foram os problemas, né? A realidade. Né? Então, nós tínhamos assim, faltas justificadas, não eram pessoas que conseguiam justificar as faltas. Olha, a gente está doente, a gente está aqui e tal. Tiveram pessoas que foram e nem justificaram, né? Mas que o Nicolau foi lá, foi buscar o material para que pudesse entrar outras pessoas, para poder dar oportunidade para outras pessoas, e foi encaixando outras pessoas dentro daquela turma inicial. Né? E essa foi a E aí a gente começou a ver essas dificuldades, né? Doença, necessidade financeira, elas precisavam trabalhar, arrumavam um bico. E aí elas moram em Gramacho, né? Jardim Gramacho. O bico que elas conseguiam provavelmente não era ali por perto.
Então, não dava para chegar às 6, 7 horas lá no projeto. Então, já era outra dificuldade, elas perdiam aula porque precisavam trabalhar, porque precisavam desse dinheiro. Então, teve isso, teve um mês também que foi luto. A pessoa perdeu um filho numa semana, perdeu um sobrinho na outra, e eram pessoas também que outras pessoas da turma também tinham ligação com elas e que também faltavam por conta disso, porque estavam dando apoio a essa outra que estava sofrendo seu luto. Então, eram faltas. E a gente foi se deparando com essas faltas, com esses problemas. E vamos ver os problemas também dentro da nossa estrutura. O local era um local emprestado. Então, esse local, a pessoa às vezes dizia um dia antes para o Nicolau: olha, não dá não, a gente vai ter que fechar e você não vai poder atender a sua turma hoje. Né? Então, ele tinha que arrumar um lugar para ir. É, Olha, as férias, eles tinham planejado as férias para os 15 últimos dias de julho, mas eles fecharam nos 15 dias iniciais de julho. Falaram: olha, a gente está fechado e não vai abrir para vocês, não. Então, jamais esses dias perdidos, né, de aula com elas e tal. A presença das crianças também, né? Então, a gente tinha crianças e a gente teve um caso muito, muito difícil de ver. Era uma dessas pessoas que nunca tinha ido à escola e ela ia com a filha. Inclusive, foi essa menina que a gente teve depoimento que melhorou muito na sala de aula. Ela ia com a filha e a filha ficava ali do lado dela. Então, ela conseguia responder tudo. Né? Quando o Nicolau, que não tinha um manejo muito de turma, essa foi a primeira experiência dele, ele não percebeu que não era a resposta dela, né? Era a resposta da filha. E ela estava acostumada a acertar muito, porque a filha estava ali do lado. Quando o Nicolau percebeu, ele deu um jeito de separar essa filha e essa mãe, né? E essa mãe começa a errar, que é o natural errar, né? Mas só que ela nunca tinha errado, porque a filha estava ali do lado. E aí, quando ela começa a errar, ela não aguentou, né? E por um motivo, eu não sei se houve uma desculpa, mas ela deixou de ir, né? Uma pessoa que era um dos nossos grandes objetivos, nunca tinha ido à escola e tal. Ela conseguiu alguma coisa, mas conseguiu muito pouco e ela desistiu. Essa foi uma das desistências assim, mais sofridas que a gente teve, né? Porque gostaríamos muito que ela tivesse continuado. Porque talvez se ela não tivesse tido aquela ajuda no início, ela tivesse errado, e aí a gente, não sei, mas naquele momento, vamos ver se em outro momento ela consegue voltar. Né? E é, começamos a observar também que muitas não conseguiam enxergar, né? Não tem óculos, né? E não consegue, são pessoas já idosas, né? Depois dos 40 a gente já usa isso aqui, né? Então, elas tinham a dificuldade também da leitura, de enxergar o material. Então, esse foi um outro problema detectado, né? O ambiente familiar também. Nós tínhamos uma que tinha 3 crianças autistas dentro de casa, um marido doente, né? E como fazer esse exercício em casa, o trabalho de casa? Não tem, não tem, né? Muitas ganhavam porque moravam sozinhas, então chega em casa, vai fazer o trabalhinho, repete, tal. Mas e quem tem os netos para cuidar, o marido para cuidar, né? Então, ela não teve, não conseguiu chegar lá, assim, com tanta facilidade. Então, eu acho que de problema é só esse, que é bastante, né? Então, dentro das nossas reflexões, e foi muito eles que chegaram a isso, é que 3 vezes na semana não contemplam a necessidade de estudo e a realização de tarefas delas. Elas precisam de fazer esse trabalho lá, né? Tem aquelas que não podem fazer o trabalho em casa, mas muitas precisam estar lá, né? Precisam, o espaço, a hora do estudo é ali, naquele local, naquele tempo. Ela só vai ter tempo naquele momento que já é difícil ela ir lá, né? Então, essa mulher
essas mulheres precisam de pelo menos 5 dias, eles falaram. Eu, pela minha experiência, falei para eles: olha, eu acho que 4 dias. Por quê? Eu dei aula no PEJA durante 10 anos. A sexta-feira é o dia em que eles vão vender doce, vender flor nos bares, o dia da farra também para outros. Então, a sexta-feira era o dia que eu tinha menos alunos. Tinha muito pouca frequência. Tanto que era o dia que eu dava aula de computador. Eu tinha uma sala lá na minha escola que tinham 8 computadores. A gente, às vezes, não ocupava nem os 8 computadores. Elas ficavam felizes de ir para lá, ligar um computador, que eles viam, né? O meu eram eles, né? Eles viam as pessoas, os jovens usando computador, e eles não sabiam, então eles aprenderam a ligar computador e tal. Era o que eu fazia na sexta-feira, porque a turma era extremamente esvaziada. Então, eu comentei com eles: olha, eu acredito que de segunda a quinta vocês vão ter presença e que sexta-feira será um dia mais difícil de presença. Ah, mas isso aí a gente ainda vai conversar se isso vai acontecer. Outra Outra conclusão foi a bolsa de estudos, né? Eles tinham pedido nesse projeto a bolsa de estudos, mas que as pessoas falaram não, que não queriam, não achavam válido pagar para estudar. E eu comentei com eles, mas esse ano, né, o que o governo federal mais está falando é sobre essa bolsa que está dando para o segundo grau. Né? E aí está tendo mais presença e tal. Eu tenho uma experiência na família que essa bolsa foi o que fez a pessoa terminar o segundo grau. Então, é um dinheirinho pouco, mas que faz a diferença. Pode ser pouco, mas são também só 2 horas de aula, né? E elas vão fazer o possível para ir, para poder ganhar essa bolsa. Então, parece que eles já estão conversando sobre isso. Tem o exemplo do governo federal, então, provavelmente, no próximo projeto, eles vão conseguir essa bolsa. Gostaríamos de um professor da comunidade mesmo, né? Mas a gente está com uma dificuldade muito grande de conseguir o professor. Eu não sei se o Henrique ainda não me deu notícias, mas a gente estava com essa dificuldade. E conseguir que a gente possa ver a questão visual, né? Delas fazerem exame, delas poderem ter um óculos, seria algo importante para o novo projeto. E, como resultado final, o que nós tivemos foram 3 alunas realmente alfabetizadas, que nós consideramos alfabetizadas, tá? Lendo, escrevendo, interpretando. Tivemos 2 alunas que, segundo a orientação do governo federal, elas estão alfabetizadas, porque elas leem e escrevem pequenos textos, né? Mas coisa pequena. E tivemos 2 alunas que ficaram só nos dissílabos e aquelas frases bem pequenas, né? Então, no final, tiveram 7 alunas dessas 12 e depois se buscou mais. Então, eu não tenho o total, porque saiu, entrou, eu não tenho esse total. Agora que eu senti falta, que eu não tenho esse total de alunas que eles chegaram a atender. Mas, de todos, né, no final, chegaram às 7 alunos. Nós tínhamos programado, no final, fazer uma formatura e tal, que nós realmente acreditávamos que nós íamos conseguir as 10. Né? E a gente pensou em fazer uma formatura, mas a gente não conseguiu e eles decidiram que seria uma outra forma. Eu vou deixar até para eles falarem de como terminar o grupo, né? E é isso. Eu quero colocar uma fala, né, do início do grupo para vocês. Essa fala está aqui, segundo a Clarice, vocês vão conseguir ouvir. Vamos ver aqui. Oi, professor, bom dia, né? Não, eu já viajei, né? Eu posso deixar aqui no comentário, que eu estou amando, estou adorando. Eu não entrei aqui na escola ali, eu não sabia nada. Hoje eu já estou formando umas palavrinhas, já estou juntando, né? Graças a Deus, pouco tempo, mas eu estou formando, já estou juntando palavrinhas, né? E o meu sonho da minha vida, eu vou crer, eu vou acreditar, e escrever o meu livro. Porque o meu livro é uma história muito linda e real.
Entende? E eu vou aproveitar essa viagem. Eu estou aqui no Pernambuco, é onde começou tudo, a minha vida. Onde começou a minha vida, onde eu perdi meus filhos de fome, onde eu trabalhava na roça, onde eu nunca estudei. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou filmar aqui onde eu fui nascida e fui criada. Né? Esse daí comigo, eu tenho 18 anos. Então, eu vou aproveitar e vou filmar para poder fazer o meu livro. Eu só não vai chegar agora quando eu vou vir. Então, assim, eu tenho muito que agradecer a Deus. E a você que está patrocinando também, entendeu? Então, tudo vai dar certo. No nome de Jesus, eu já creio. Já estou sonhando já nesse momento livro. E tudo vai dar certo com a formatura, com tudo. Eu vou fazer um documentário do Pamando, vou aprender. Não escrever nada, não tive chance. Eu trabalhei, deixa eu escrever, porque eu trabalhei que era estudante. Eu sei que 7 anos de idade, para o meu irmão, com 10 já trabalhava na nossa. Então, foi só, eu vou aproveitar esse momento. Lá onde eu fui criada, entendeu? E eu tenho meus filhos, e eu vou aproveitar para poder incluir, assistir tudo no meu livro. Porque vai ser um livro, eu queria que fosse poder ter filmado, se por acaso. É uma história muito real, muito triste, mas muito real. E é uma história que muita gente vai se espelhar e vai falar assim: não, eu creio que eu também venci. Que eu venci, muita gente quer que eu vai vencer sim. Então, eu só queria botar na frente tudo vai dar certo. Beijo, fica com Deus, um abraço no coração. Desculpe, mas quando eu cheguei no meio que eu vi que eu estava na velocidade 2, vocês conseguiram entender? Pois é, não, deu para ouvir bem, mas é muito acelerado. Vocês querem que eu coloque? Desculpe, mas eu fui ver no meio. Talvez não, 1,5. Não, eu já viajei, né? Mas eu posso deixar aqui meu comentário, que eu estou amando, estou adorando, né? Quando eu entrei para a escola ali, eu não sabia ler nada, 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 nada. Hoje eu já estou formando umas palavrinhas, já estou juntando, né? Graças a Deus, pouco tempo, mas já estou formando, já estou juntando palavrinhas, né? E o meu sonho da minha vida, e eu vou crer, eu vou acreditar, e escrever o meu livro. O meu livro é uma história muito linda e real. Entende? E eu vou aproveitar essa viagem. Eu estou aqui no Pernambuco, é onde começou tudo, a minha vida. Onde começou minha vida, onde eu perdi 2 filhos de fome, onde eu trabalhava na roça, onde eu nunca estudei. Então, assim, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou filmar aqui onde eu fui nascida e fui criada. Eu fui daí com o Rio, eu tinha 18 anos. Então, eu vou aproveitar e vou filmar para poder fazer meu livro. Porque só Deus vai saber agora quando eu vou vir. Então, assim, eu só tenho muito que agradecer primeiramente a Deus e a você que está patrocinando também, entendeu? Então, tudo vai dar certo. Em nome de Jesus, eu já creio, já estou sonhando já com esse livro, que tudo vai dar certo com a formatura, com tudo. Entendeu? Então, vai ser um documentário que eu estou amando, estou aprendendo, chegando, não consegui nada, que eu não tive chance de trabalhar, de escrever, porque eu trabalhei que era muito grande. Comecei com 7 anos de idade, com meu irmão, com 10 já trabalhava na roça. Então, foi só, eu vou aproveitar esse momento, lá onde eu fui criada, entendeu? E eu tive meus filhos, e eu já vou aproveitar para poder incluir isso tudo no meu livro. Porque vai ser um livro, e eu queria que fosse também até filmado, se fosse por acaso. É uma história muito, muito, muito real, muito triste, mas muito real. E é uma história que muita gente vai se espelhar e vai falar assim: não, eu creio que eu também vou vencer. Que eu venci, muita gente que acha que não vai vencer sim. Entendeu? É só querer botar Deus na frente que tudo vai dar certo. Beijo, fica com Deus, um abraço no coração. Bom, gente, eu estou fechando aqui o meu relato. Vou deixar, eu sei que o Henrique deve querer falar alguma coisa, Nicolau também. Então, vou deixar com vocês e depois a gente abre para perguntas, né? Muito obrigada, Sidneia. Muito, muito bonita a experiência, muito rica, apesar de tantos desafios, né, que vocês tiveram. Nicolau ou Henrique, quem que vai dar prosseguimento? Então, eu só vou enfatizar alguns pontos aqui, porque a Sidneia foi impressionantemente bem descritiva. Eu não consigo lembrar de nenhum ponto assim para adicionar, só queria enfatizar algumas coisas que ela falou que me marcaram um pouco mais. Eu acho que esse desafio do professor, estou partindo assim do ponto de vista de não só da experiência que eu tive como professor, que foi muito rica, e eu ainda quero, na medida do possível, me envolver com isso, mas infelizmente agora não vai ser o momento, né? Tanto que a gente está com outra turma aí para ser aprovada e eu não vou conseguir, porque eu acho que o professor é talvez um dos maiores desafios, de fato, nessa experiência, principalmente se a gente for pensar em talvez reproduzir o que a gente está fazendo em outras comunidades, né, em outros lugares, porque o transporte é um desafio muito grande. Então, você conhecer o lugar é muito importante, você ter disponibilidade para ir, você se sentir à vontade, né, de caminhar nesses lugares é muito importante, até por isso que a gente estava procurando professores ali dentro, que, por outro lado, quanto mais vulnerável mais difícil também vai ser, né, de encontrar pessoas que possam cumprir esse papel. Então, uma coisa que eu achei muito interessante é que, apesar desse desafio, o fato de ter a Sidneia como orientadora, né, e ter a Heloísa também ao nosso alcance é uma coisa que dava muita segurança e acho que permitiu principalmente que a gente topasse se arriscar, né, nessa empreitada. Então, acho que é um ponto que eu acho que é importante destacar. É isso, a gente teve operação no Alemão no meio do caminho, né? A gente teve surtos, às vezes, por questões de água, de virose e tal, tudo isso. Essa moça mesmo, a Marinette, que mandou o áudio que a gente acabou de ouvir,
Infelizmente, ela é uma das que tem 3 crianças autistas dentro de casa, então ela não conseguia estudar dentro de casa. E por isso eu acho que realmente o tempo dentro de sala é um tempo que, quanto mais a gente conseguir manter, se a gente conseguir subir para 3 horas num dia, né, e 4 dias por semana, ou se sexta-feira também der, mas mesmo para poucas pessoas, mas eu passei a achar o tempo de sala de aula realmente talvez o período mais crucial, né, na minha impressão, na minha experiência, para que a alfabetização dê certo, até porque na primeira vez que a gente tentou alfabetizar, que foi logo quando a gente chegou em Jardim Gramacho em 2021, era a pandemia, né, então a gente achava que a gente ia conseguir fazer isso à distância, e aí foi uma outra experiência que também foi muito boa, porque deu para aprender muita coisa, mas a gente viu que não era possível, então saí dessa experiência valorizando muito mais o tempo de sala de aula mesmo. É uma outra coisa que me chamou bastante atenção. E queria falar também sobre o desafio de escolher as alunas, porque eu conhecia muita gente lá, né? Então naturalmente eu também estava um pouco enviesado a ajudar aquelas que eu tinha um pouco mais de conhecia há mais tempo, já conhecia um pouco mais profundamente as histórias. Tentei ser o mais imparcial possível, acho que a gente até conseguiu, uma vez que a gente estabeleceu, né, como critério e principal parâmetro ali o mínimo de tempo dentro de sala de aula possível. Mas realmente fiquei impressionado com o quão complicado é o dia a dia e a rotina das pessoas. Então, fico pensando que nessas próximas experiências talvez seja importante, apesar da vulnerabilidade, conseguir encontrar parâmetros que te permitam ser um pouco mais assertivos, porque a gente teve ali rodando entre a gente, Sidney, né, do início ao fim, né, o número que você não achou ali, entre 16 e 17 alunos no total. Era a turma com 12, né, mas passaram pela sala de aula 16 a 17. Foram um pouquinho, se eu não me engano, 5 ou 6 que nunca tinham pisado na escola. E dessas 2 ficaram até o final, que foi a Marinette, essa do áudio, e a Carla também. Mas assim, também, como a Cisneia falou, a gente, na nossa ingenuidade, no nosso sonho, achava, e eu até mais da metade do processo achava assim, que a gente ia sair com a turma inteira de mulheres 100% alfabetizadas. Então foi um pouco frustrante o resultado, mas ao mesmo tempo 3 é melhor do que nada, né? E foi uma experiência muito enriquecedora, então tem muito copo cheio para olhar. Parece que foi satisfatório o suficiente para o nosso patrocinador, a ponto da gente ter uma conversa aberta, né? Que talvez a gente consiga aí tá fazendo mais uma turma esse ano. Mas foi assim, foi um prazer conhecer a Sidneia, conhecer a Heloísa, a Clarice, quando vocês, né, tiveram presentes lá. Elas todas também ficaram me cobrando outra visita de vocês, né? E aí, às vezes, na correria, a gente não consegue fazer tudo do jeito que queria. Inclusive, a formatura, né? Que é um plano que, como é que você faz uma formatura, né, só para 3, 10, 10? Foi uma coisa que a gente ficou pensando e acabou que a gente optou por fazer uma ceia de Natal. Todas elas tiveram uma ceia de Natal personalizada, então elas escolheram lá um Chester, algumas um bacalhau, um panetone, enfim, a gente conseguiu montar ali dentro do possível uma cesta num valor específico que acabou que também foi uma boa escolha, porque acabou somando não só, né, não foi um momento só para elas, mas acabou contribuindo com um momento que é muito importante para elas, que é o Natal, né, que é um momento em família. Então, como projeto final, todas elas fizeram como projeto final coisas para a família, que a gente queria ter, né, alguma conclusão, alguma sensação de que elas tinham concluído o curso. Então, as que ficaram até o final, as 7, fizeram ali alguns trabalhos. Vocês vão ver no depoimento ali as 3 que aparecem no depoimento falando sobre esses trabalhos. Mas é isso, acho que foi uma experiência muito enriquecedora, foi super interessante. Eu acho realmente que é uma exploração que vale vocês também como grupo, né, de alfabetizadores e do É Tempo de Aprender, pensar como talvez vocês possam também explorar isso com outras ONGs ou outros projetos, né, um formato de orientação, porque se a Sidneia aqui orientou a gente, e mesmo assim eu acabei, dentro da minha desorganização, estando menos presente, né, e usando menos do que poderia com essa orientação, então acho que ela pode ter um efeito muito melhor do que teve, se a escolha do professor também for um pouco mais acertada, mas eu acho que, né, deu para funcionar dentro do possível. E consigo ver um potencial interessante mesmo porque gente interessada tem, né? O difícil é achar, é construir a rede, é conectar quem quer financiar com também quem quer fazer e quem precisa. Mas acho que se esse desafio se resolve, eu vejo um potencial bem grande, assim, porque a minha experiência foi de que me pareceu ser um método de relativamente simples associação. Né? Eu não tive muitos desafios de compreender como é que o método funcionava. A dificuldade realmente está ali em lidar
né? E você lidar com as crianças na sala de aula, com falta de gente que também acaba te desmotivando, né? Às vezes você está mais motivado quando a turma enche, quando está mais vazia você fica um pouco desmotivado. Então, você conseguir garantir, né, tudo isso funcionando, mas queria principalmente agradecer, né, Heloísa, Sidneia, Clarice e Iracema, que não está aqui vendo também, mas que criou condição aí para a gente poder estar falando sobre isso. E aí, enquanto o Henrique fala um pouquinho, porque ele, né, tá vendo essa possibilidade aí de outras turmas, mas principalmente porque eu acho que esse equilíbrio foi muito bom, que eu estava como professor e ele como gestor. Então, ele que estava responsável por organizar a parte financeira do projeto, organizar a comunicação com o financiador, né, a prestação de contas, tudo que a gente tinha que fazer por trás, que acho que é uma parte fundamental, né, caso vocês tenham interesse e consigam reproduzir isso com outras pessoas. Eu vou passar um pouquinho das fotos que a gente tem aqui. Então, vou compartilhar aqui, Henrique. Pode ficar à vontade. Boa. Cara, depois da sua fala e da Sidney, eu acho que não tem mais nem muito o que falar. Realmente, agora é mais ver os vídeos e as fotos. E trazendo uma formação com um pouco mais de precisão, a gente vai ter uma turma iniciando mês que vem. Do jeitinho que a gente gosta, sempre tudo aos 45 do segundo tempo. Também a notícia, né, o martelo foi batido há pouco. Então, chegamos naquele novo momento de selecionar pessoas interessadas, pessoas que têm um perfil que facilitem nesse primeiro momento a vida da nossa professora, potencial professora que eu tenho conversado. E vamos lá tudo de novo com os aprendizados da primeira, né? Então, a tendência é que a gente só melhore. Acredito que o Nicolau teve uma atuação muito boa por a questão emocional ali. O Nicolau ele é muito respeitado e muito respeitoso por todos que estavam lá. Então é isso, né? É só o começo. Espero que ano que vem, até antes, né, a gente esteja aqui novamente para falar de novos resultados. E o que a gente puder dar para vocês de informação, de organização, né, de como que a gente fez, meu número está super à disposição, só pegarem com a Sidneia, eu acho que a Luísa também tem. E conto com vocês, porque no final é um movimento de comunidade, né? Um movimento de rede. Então a gente, como o Nicolau disse, só estamos aqui, só conseguimos estar aqui porque vocês já percorreram um longo caminho aí e facilitaram muito para a gente. Então, estou animado. Mais uma turma que vai se iniciar, muita coisa para fazer ainda, mas com boas projeções. Agora eu vou deixar o Nicolau mostrar a parte mais legal, que são as fotos. Nada muito, né, profissional. Eu e o Nicolau, por incrível que pareça, a gente está com seus 29 anos, mas eu sempre brinco falando que a gente nasceu na época errada, né? Porque se tem alguém que não se dá bem com o celular, sou eu e o Nicolau. A gente é bem diferente da nossa geração. Você tá no mudo, Nicolau, deixa eu falar. Mas vocês estão vendo muito pequenininho? Não, tá Melhorou de... bem. Eu só não sei se tá Não, a gente já está cortando. vendo no modo Agora tá ampliado. bom. Tinha as miniaturas, agora já melhorou. É porque as fotos foram tiradas do celular, era a Fátima, né, que acabou ajudando a gente, a nossa ajudante. Algumas vão vir em pé, algumas vão vir. E isso é legal de Deixa- falar, que eu acho que passou batido, mas no meio do projeto a gente conseguiu também empregar, né, não no melhor uso da sua palavra, porque a gente não assinou uma carteira, não era um salário, né, não era nenhum salário mínimo, mas a gente conseguiu dar um dinheiro para duas moradoras da comunidade, uma que trabalhava com outro projeto social que cedia o espaço para a gente, então ela tinha que ir todas as noites lá para abrir o espaço, a dona do espaço acho que pedia para ela ficar meio de olho, então a gente entendendo que tempo é dinheiro, ainda mais para essas pessoas, né, que correm diariamente. A gente conseguiu dar um dinheiro para ela e para Fátima, que é uma moradora que trabalha com a gente desde 2020, desde a primeira vez que a gente pisou em Jardim Gramacho. Então a gente tem uma relação muito boa com ela. E esse ano elas vão estar presentes de novo, né? Então é um pouco sobre não só alfabetizar, mas também conseguir nesse processo gerar renda. Sobre a bolsa financeira, eu mandei o planejamento do projeto e normalmente quando algo não é aprovado, eles sinalizam. Eu não vi sinalização nenhuma falando sobre a bolsa. Então, o meu entendimento disso é de que ela foi aprovada. Mas, obviamente, eu vou tirar essa dúvida ao invés de me fazer sonso e fazer o Pix para ela, porque senão dá problema. Mas eu acho que vai rolar. E você trouxe bons argumentos até, Sidney, que me ajudam ali em caso de haver alguma dúvida, se é necessário, se é uma prática feita. A gente já tem um estudo que mostra, né, a inserção na educação, ela está muito atrelada a essa ajuda de chegar em casa e poder também ter uma janta, né? Então,
faz total sentido. Se tiverem perguntas também, se quiser colocar mais algum ponto, deixo aberto aqui. No início eu cheguei a falar com eles, né, se conseguir uma janta, porque quando eu trabalhei no Peja, a Heloísa aí, ó. Quando eu trabalhei no Peja, a janta era assim, o grande momento era que eles iam jantar, né? Eles tinham jantar. Então, dentro do município do Rio de Janeiro tem a janta, tem a passagem, tem o uniforme, então isso tudo para eles pesa bastante. Ela é, não sei se vocês conhecem, mas assim, até um dado que a gente chegou a falar com algumas secretarias aqui da cidade do Rio de Janeiro, é um dado que me marcou muito há 6 anos atrás, quando eu vi a primeira vez, é que a gente tem uma distância aqui no estado do Rio de Janeiro, que ela é uma distância intercontinental. Por que que eu digo isso? O IDH do Leblon, ele é semelhante ao IDH da Suécia, que é talvez ele o país, eu acho, com o maior IDH do mundo. E o IDH de Jardim Gramacho, ele é equivalente a um IDH de um país da África subsaariana, que é a área com menor IDH do nosso planeta. Então, a gente está falando ali que é uma distância de 20, 30 quilômetros, é uma distância de continentes, né? Então, se conhecerem alguém que trabalha em Jardim Gramacho, que tem projeto social, tiverem oportunidade, quiserem ir nessa nova turma que vai iniciar esse ano, estão super convidadas. É só a gente é um pouquinho enrolado às vezes com horário, com agenda, mas combinando com antecedência dá para fazer acontecer, tá? Então fica aberta também a porta de casa para vocês. E outra coisa é que já no final nosso, no meio, eles conseguiram um espaço, né? O espaço de vocês, né? Conseguiram alugar um espaço e tal, então melhorou. Pelo menos a questão do espaço melhorou. Ah, que legal. Total. E é perto daquele? Do lado, É, quase. é, Ah, É que realmente legal. muito piada. Isso é um sonho Parabéns. do Nicolau aí, contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos mesmo, porque eu não era a favor, o outro sócio não era a favor. Ele queria, porque queria ter o espaço e foi muito assertivo nessa escolha. Então a gente vai fazer a nova turma lá. E ele tem vindo desenvolvendo um projeto super legal. Que, ó, Nicolau, são possíveis clientes para você também aí, ó. Já que eu tenho essa parte mais comercial. O Nicolau é designer de produto, né? Então ele está desenvolvendo produtos de upcycling. Atualmente, me corrija se eu estiver errado, ele trabalha com alguns materiais que têm baixo valor de reciclabilidade, que são reciclados muito poucos, né, de forma geral. E com essa genialidade dele, com essa curiosidade e vontade, ele está desenvolvendo alguns produtos que estão sendo feitos por algumas das nossas alunas até. Então, né, essa casa, a gente sempre teve a ambição de que ela fosse uma casa onde se propusesse a resolver muitos problemas, seja ele perante a educação, geração de renda, inclusão, cultura, música de forma geral. E a gente vê que 6 anos já, Nicolau, que a gente está com a Remar, as coisas não foram na velocidade que a gente gostaria. Eu tive que voltar a trabalhar, né, em grandes empresas, mas as coisas estão indo, não no tempo que a gente quer, mas no tempo que a vida permite, né? Então, estamos animados e sempre precisando de ajuda, de gente interessada e interessante. Então, vai ser um prazer contar com vocês também. Puxa, parabéns pela conquista do espaço Obrigado. de vocês. E pela notícia da continuidade do projeto, né? É uma notícia maravilhosa para a gente ter aqui em primeira mão. Eu estou curiosa para saber a questão do professor ou professora. Vocês estão com alguém já em vista? Como é que tá? Quer falar, Sidney? Talvez fazer uma. Senão, Não, toca. teve uma pessoa que me procurou. Eu passei essa pessoa para o Henrique, né? E o Henrique está conversando, mas eu não conheço a pessoa. Ela veio através das credenciadas, tanto isso que o Nicolau ontem estava perguntando, mas ela é credenciada. Eu fui olhar no grupo, ela não é credenciada, ela não é uma credenciada, mas ela veio através das credenciadas. E é uma pessoa que veio do norte ou do nordeste e está morando há pouco tempo no Rio, está estudando pedagogia, né? Na parte da educação especial, e, segundo ela, ela já alfabetizou adultos e tal, ela tem uma experiência na metodologia, mas eu conversei com ela no WhatsApp, eu não a conheço, eu não sei o que você já tratou com ela, Henrique.
Boa. Eu já conversei com ela por telefone, né? Ô, Heloísa, se você estiver falando, tá no mudo. Ah, é, a Heloísa tá sem som, sem áudio. Não, a gente te ajuda. Cadê a sua? Ah, calma aí, deixa eu... Você consegue Avisa desmutar ela. ela como administradora? Porque às vezes dá, né? Mas acho que não. Não, eu só consigo pedir para... Ah, não, não consigo. Só consegue mutar, né? Não consegue desmutar. Isso. Tá mudo. Tem o Posso falar? microfonezinho que você pode Alguém está me ouvindo? clicar Eu no te microfone. ouço. Sim, estamos ouvindo. Madeira. Oi, porque eu não Oi. estou Oi, enxergando. É a Josiane. Pronto, a Josiane. foi, Posso foi. falar? Pode? Ah, Heloísa Tá, também conseguiu, depois ela fala então. Agora, tá. eu É porque eu sei não que estou agora visualizando, mas não estou conseguindo enxergar também aqui. Henrique, agora foi. Henrique, Eu escuto, tô ouvindo. tá. Henrique, aqui é a Josiane, eu sou daqui de Belém do Pará. E eu sou irmã da Joseline. Ah, Ah, tá. olha lá. Que maneiro. Que maneiro. Eu não estou te enxergando, eu só estou ouvindo a sua voz. E aí, eu estava esperando você falar, né? Para poder dizer que a Joseline, ela trabalhou junto comigo, trabalhamos juntas mais de 2 anos, e ela teve a experiência de alfabetizar aqui em Belém do Pará, né? Nós tivemos juntas, né? Ela me apoiando, e aí ela passou, aí, né, para o Rio de Janeiro, ela não contou tempo para isso e já foi para aí já. E a Heloísa pediu, né, que a gente conhecesse alguém, e aí eu indiquei ela. Cara, pô, que coincidência gostosa. Eu tô falando com a Joseline, tô Ah, devendo um retorno para ela, porque a gente estava terminando aqui o planejamento, que acaba que fica muito na pendência da pessoa que financia dar o ok. Mas ontem eu recebi, né, o aval para seguir e eu vou ligar para ela amanhã. Amanhã eu já falo com ai, que ela. legal. Mas, cara, muito feliz que você está aqui. Muito feliz, sua irmã parece uma pessoa com um coração gigante. E a gente só tem que terminar diversas questões mesmo, de horário, perguntei ali onde ela mora. Eu tô acreditando que vai dar certo. E cuidadosa. Mas, cara, muito feliz que você está aqui. Muito feliz, sua irmã parece uma pessoa com um coração gigante. E a gente só tem que terminar diversas questões mesmo, de horário, perguntei ali onde ela mora. Eu tô acreditando que vai dar certo. Como é difícil encontrar o professor e a aluna, a gente tem, teoricamente, muitas pessoas interessadas lá, o que eu provavelmente vou fazer é adaptar o horário da aula para um horário mais cedo para garantir que ela, né, chegue lá ainda de dia ou no final, e na hora de ir embora, alguém vai acompanhar ela até a saída da comunidade. Então eu tenho que conversar isso com ela, tenho que Perfeito. bater alguns pontos, mas eu acho que vai dar tudo certo. Estou confiante. Meu laptop vai descarregar. Aí deixo aberto. Se tiver mais alguma dúvida, é um prazer te conhecer. E tô animado. Aí Tô animado eu para me mais um. coloco também à disposição, né? Eu falei para a Joseline que ela pode contar comigo em relação ao material, em relação a toda essa questão que ela precisar, e é tempo de aprender. Eu tenho muito material também, já produzimos materiais, né, para as aulas. Então, eu falei para ela que ela pode contar comigo no que for preciso. Ah, maneiro. Eu te agradeço demais. Fico muito feliz. Motiva, né? Ter gente que nem vocês com a gente, motiva. Obrigado. Que bom. Heloísa, quer dar uma palavrinha também? Agora, Mas agora está aparecendo? sim. Agora estão me ouvindo? Eu fiquei Sim. muito inibida, porque tudo funcionou mal, e não, do ponto de vista tecnológico daqui meu, né? Não é? Eu queria, primeiro que tudo, pedir, pelo amor de Deus, para ver a cara do Henrique. Eu Não não é vi a cara. possível. Mas Tá todo Mas ele está mundo apareceu. aparecendo, ligando. Heloísa. Só aparece um nome. Realmente, hoje foi o último dia que eu participei sem ter alguém do meu lado me ajudando, porque eu já vi que não tenho essa competência. Por outro lado, eu quero dizer que eu tenho absoluta confiança. Se a Joseline pegar isso, esse trabalho, vai ser uma maravilha, porque eu sei como ela trabalha, sei toda a história, sei da Josiane, evidentemente, conheci a Joseline, é mãe de uma professorinha de Casinha Feliz, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou mandar um vídeo para vocês, uma menininha que é uma graça. Então, eu estava pasma da Joseline aceitar, pela dificuldade do local, enfim, todas que nós sabemos, todas as dificuldades e os obstáculos, se houver a possibilidade dela chegar e sair
em conforto e segurança, vocês vão ter uma grande professora. E aí, não quero desfazer do Nicolau, não é isso, mas ela é uma professora já formada, já com muita experiência, e a Josiane por trás, e eu aqui. Ela pode ir me procurar quantas vezes quiser, que eu moro no Rio. Para a Sidneia é mais difícil, que mora em Rio das Ostras, mas como eu moro no Rio, eu estou à disposição da Joseline. Se ela quiser ir sempre conversar, tirar alguma dúvida, ter um apoio, conte comigo. Eu acho que esse projeto é um grande desafio, é quixotesco, eu estou pensando o tempo todo, é um projeto audaciosíssimo, porque tudo é muito difícil, tudo. E uma Local, coisa que eu não pessoa. sei, desculpa se ficou claro, mas até aproveitando suas palavras, Luísa, Sidney, contamos com você, já te coloquei no planejamento, a gente conversou, a gente conversa melhor depois, mas conto com você, obviamente, se tiver disponibilidade, porque eu sei que interesse não falta. Sem dúvida, porque se no começo eu indiquei a Sidneia, é porque eu sei do trabalho da Sidneia, da seriedade, da competência, do compromisso. Só estou querendo dar mais um apoio. Eu fiquei muito mobilizada com a apresentação desse nosso país, é isso, é difícil mesmo, mas contem também comigo mais próximo, de forma mais próxima, agora, se conseguirem. E com a Joseline junto, vamos conseguir, em vez de 3, quem sabe 8. Vamos ver como é que nós Henrique, eu vamos. só queria, Meus parabéns. Heloísa, eu só queria Oi. acrescentar que a Joseline, ela participou, ela foi também do projeto Saber e Ler, quando você veio aqui em Belém. Ela já tem a experiência também com a Casinha Feliz, né? Então, no projeto Saber e Ler, quando você veio aqui em Belém, ela já estava participando do projeto também, que é um projeto parecido com a comunidade, aquele projeto que você conheceu. Ela fazia parte, ela era professora de Me inglês, lembro, lembra? A gente Ah, que trabalhava a maneiro. Casinha Feliz e tinha outras atividades e ela era a professora de inglês. Então, assim, a Joseline, ela me é lembro, bem, vamos dizer assim, dinâmica, né? Ela sempre está bem disposta e bem criativa também. me lembro Ah, muito perfeito. bem dela. Vai ser uma grande aquisição. Que Espero maravilha. que o homem das finanças consiga também uma remuneração adequada para a Joseline. Isso é Não, é. importante, né? Isso Isso é muito pode ficar importante. tranquila, Luísa, que ela vai ficar feliz. E conte Está na comigo sempre. planilha. Tá, Aqui eu sou neto de português, é na vírgula, ela vai ficar feliz. tá bom, O gente. Henrique é muito organizado, muito, muito metódico, Ah, né? O chega a Henrique ser vai fazer, chato até. o Ele Henrique faz vai fazer o funcionar. favor de me fazer uma videochamada para eu ver a cara dele. Eu não consegui ver a cara dele. Pelo Eu digo amor de mais, Deus. Luísa, vamos tomar um Oi. café qualquer final de semana. Eu vou até aí perto Agora da melhorou sua mais casa e ainda. a gente toma um Vamos café. sim. Vamos sim. Combinado então, hein? Vou te Eu chamar lá fiz no um WhatsApp. print, aqui Mas chama a de colar também. sugestão da Ângela, fez um print da sua, quando você estava falando, Henrique, vou mandar para a Heloísa já ter um, um Um gostinho, esboço. um esboço. Um Boa. esboço. Tá bom. Você chegou a falar, Henrique, que está até com a ideia de estender para abrir novas turmas. Não sei se isso já tem alguma coisa que possa adiantar. É um passinho após o outro, né? Sei. Agora a Por gente tem enquanto você muita está preocupação. anunciando a continuidade do projeto. Por hora continuidade, mas a gente tem contato com bastante gente ali na Baixada, então é um pouco sobre ser um replicador, né? Não necessariamente seremos nós que vamos fazer, não necessariamente vai ser esse ano, mas eu entendo que tem muito potencial para passar essa palavra, né, e essa metodologia para frente. Então é uma ideia. E é um pouco daquilo, né? As coisas vão amadurecendo, vão evoluindo. Hoje em dia, o dinheiro que a gente ganha dá para fazer uma turma. Daqui a pouco, quem sabe, a gente ganha um dinheiro que dá para fazer duas turmas. Hoje em dia, a gente foca muito em mulheres, mas as crianças lá, que é uma parte que a gente gosta muito, a gente adora criança. Então, a gente também pensa nisso, se não valeria a pena, em algum momento, testar um outro público que não fosse só mulheres, englobar homens também. Então, tem muita coisa que a gente quer fazer. Mas vai ser devagarzinho mesmo, né? Uhum. E alguém mandou uma mensagem aqui no chat pedindo para A falar. Sônia quer dar uma palavra. Pode falar, Sônia. Inclusive,
todo mundo que quiser falar, pode falar. Quiser perguntar. Vai lá, Sônia. Pronto. Então, boa noite. Boa Bom, noite. então, a minha sugestão quanto à segurança para quem for, né, se candidatar a ajudar, Vou me fazer uma videochamada para eu ver a cara dele. Eu não consegui ver a cara dele. Pelo Eu digo amor de mais, Deus. Heloísa. Vamos tomar um Oi. café qualquer final de semana. Eu vou até aí perto Agora da melhorou sua mais casa e a ainda. gente toma um Vamos café. sim. Vamos sim. Combinado, então, hein? Eu vou te Eu chamar lá fiz no um WhatsApp. print aqui, Me chama a de colar também. sugestão da Ângela, fez um print da sua, quando você estava falando, Henrique, vou mandar para a Heloísa já ter um, um Um gostinho, esboço. um esboço. Um Boa. esboço. Tá bom. Você chegou a falar, Henrique, que está até com a ideia de estender para abrir novas turmas. Não sei se isso já tem alguma coisa que possa adiantar. É um passinho após o outro, né? Sei. Agora a Por gente tem enquanto, você muita está preocupação. anunciando a continuidade do projeto. Por hora continuidade, mas a gente tem contato com bastante gente ali na Baixada, então é um pouco sobre ser um replicador, né? Não necessariamente seremos nós que vamos fazer, não necessariamente vai ser esse ano, mas eu entendo que tem muito potencial para passar essa palavra, né, e essa metodologia para frente. Então é uma ideia. E é um pouco daquilo, né? As coisas vão amadurecendo, vão evoluindo. Hoje em dia, o dinheiro que a gente ganha dá para fazer uma turma. Daqui a pouco, quem sabe, a gente ganha um dinheiro que dá para fazer duas turmas. Hoje em dia, a gente foca muito em mulheres, mas as crianças lá, que é uma parte que a gente gosta muito, a gente adora criança. Então, a gente também pensa nisso, se não valeria a pena, em algum momento, testar um outro público que não fosse só mulheres, englobar homens também. Então, tem muita coisa que a gente quer fazer. Mas vai ser devagarzinho mesmo, né? Uhum. E alguém mandou uma mensagem aqui no chat É, pedindo para a falar. Sônia quer dar uma palavra. Pode falar, Sônia. Inclusive, todo mundo que quiser falar, pode falar. Quiser perguntar. Vai lá, Sônia. pronto. Então, boa noite. Boa Bom, noite. então, a minha sugestão quanto à segurança para quem for, né, se candidatar a ajudar, porque eu já trabalhei aqui na Rocinha há algum tempo, e para que se chegasse ao local para ajudar, nós tínhamos uma camiseta com um desenho que era do local. E não aconteceu nada com ninguém até hoje. Não tem, todos respeitam, né, as pessoas que se dirigem a esse local. E outra, quanto à ideia de chamar alguém para trabalhar, por exemplo, pode ser feito numa igreja, né? Uma igreja deles lá, não sei, perguntando se alguém gostaria de dar aula, se tinha alguma professora e revezar. Quer dizer, para ver se lá dentro mesmo alguém poderia, quer dizer, fazendo o curso, né? Se for professora, porque eu fiz uma coordenação aqui numa igreja católica, mas não tinha nada a ver com a religião de quem, dos alunos, tá? Mas ali tínhamos, então, o convite, né? As pessoas do bairro que quisessem participar para poder. Há um programa, não é isso, Diné? Vocês têm um programa diário. Sim. Então, nesse programa, a pessoa ia por ali para Essa fazer as aulas e aí ir revezando, porque realmente a falta não pode existir. Dia de sexta-feira realmente não é viável para os adultos. Eles não vão. E então tem que ver direitinho esses dias aí para vocês conseguirem, né? Colocar isso para cima, adiante. Uhum. Então foi só isso e parabéns aí pelo trabalho, né? E qualquer coisa eu também me coloco à disposição aqui de ideias, não sei lá, porque meu tempo também é curtinho, mas não custa nada a gente trocar ideia, né, não? Eu te agradeço, Sônia. Obrigado pelas ideias. E essa da camiseta é muito boa. Não tinha É, pensado, vamos fazer com certeza. Isso aí, o Nicolau, ele equilibrou 5 pratos ao mesmo tempo. Realmente foi uma coisa assim, que eu acho que é muito com a experiência de ser professor, né, Nicolau? Você pode falar até mais. Mas tenho certeza que para a Joseline vai ser muito mais fluido, né? Esses detalhes, no final das contas. pois é, mas Porque isso aí é necessário, porque se você colocar uma disciplina, você fica mais cara, bem a gente entendido.
A entendeu? gente teve um pouco, né, como é que fala? O sentimento em um determinado momento que a gente estava com uma turma de crianças de 10 anos, porque uma começava a pegar no pé da outra, começava a É, competir, aí... Então, realmente, essa disciplina, ela é necessária, né, de é. E dever outra ser um pouco coisa, mais incisivo. na turma de adulto, dependendo da hora, você vai ter que servir um café, porque eles têm Ah, sempre sono, tem. se Cafezinho cansasse. não falta, não. Mas é Esse só um aí... momentinho assim rápido para poder eles acordarem, entendeu? Ou botar uma música também. Qualquer coisa depois eu passo até para você, porque eu tenho meu caderno Ah, vai ser organizado. ótimo. Se puder Aí, compartilhar. A gente está tentando, já que você falou sobre isso, colocar um projetor no espaço para poder passar filmes temáticos, falar, né, de empoderamento feminino, trazer história de alguma mulher negra, que nem a gente tem das 3 mulheres ali da NASA, né, que foram muito importantes para o homem chegar na Lua, e isso acabou vindo à mas tona. aí depende do som que você vai trabalhar com eles. Você pode incentivar, né? Que isso aí é um incentivo, através de uma música, parte dali. Eles adoram, porque eles não sabem cantar, não sabem contar história, vocês podem contar. Ô, Nicolau, você fez exercício com música, não fez? É, Hã? a música caiu. O Nicolau, ele chegou a fazer alguns exercícios com música e foi muito bom, assim, até em questão de engajamento das alunas quando a gente começou a trazer coisas que fossem mais interessantes, né? Então foi um É, momento porque ali da aí pessoa que já anima. estava um pouco mais avançada e a gente botou para ela ler sobre Martin Luther King. Aí eu não Ah, sei se tem algum caso assim que você acha interessante também trazer, Nicolau. Mas isso foi legal. A gente no final já. A gente, eu digo a gente, mas foi muito mais o Nicolau, tá, Tem gente? que fazer. Ele tá gripado, viu? Ele Tá, está ele gripado, essa Eu criança. acho que tem um som vazando aqui, calma aí. Mais alguém quer perguntar, comentar sobre essa experiência linda aí do pessoal em Gramacho? Olha, perguntar. Estão me ouvindo? Estamos, pode Sim, falar. sim. Perguntar não, mas eu estou aqui encantada, sabe? Encantada com o projeto todo, com a garra. Primeiro de vocês, o trabalho que esses dois que apareceram fizeram lá atrás, sabe? Assim, me faz acreditar na juventude. Isso assim, me deu um fôlego. O teu trabalho, Sidneia, é muito, muito legal, orientando, nossa, muito bacana. Eu acho que agora já tem um caminho a ser feito, né? Essas dicas que estão sendo dadas está ótimo. Eu acho que pode até pensar nisso que a, a Sônia colocou, de alguém da comunidade, de repente ser assistente. Porque vai aprendendo, vai ajudando, sabe? Pode ir 2 vezes na semana. E começa assim. Eu acho que é uma coisa muito interessante ter alguém da comunidade também, né? E, assim, eu não sei no que eu poderia ajudar, mas eu estou, assim, encantada. Eu moro aqui em Brasília, então fica mais complicado, mas estou encantada com vocês, encantada com o projeto de vocês, independente da Casinha Feliz, então, com do Aprender a Ler. E junto com o Aprender a Ler, fazendo esse trabalho com essas pessoas tão sofridas e já querendo ver crianças e tudo. Gente, muito legal. Eu estava lembrando aqui, Jardim Gramacho, e aí consegui me lembrar. O meu sobrinho fez engenharia e ele tinha, aos domingos, sábados e domingos, eles iam lá fazer a praça, né? Que foi um trabalho que ele fez à parte e tal, e foi Jardim Gramacho, que ele tinha uma ligação muito grande também. Eu falei, gente, muito bacana. Parabéns. E parabéns, Sidneia. Parabéns. Muito bom. Estou Obrigado. emocionada. Acho que a Iracema deve estar lá muito feliz com tudo isso que está se desdobrando. E que vai, é isso que vocês falaram, a coisa vai se desdobrando, vai sedimentando, né? Muito bom. Parabéns. Obrigado. Eu acho que a gente vai ter uma caravana esse ano para ir lá visitar vocês. São todas bem-vindas. Mais alguma contribuição, alguma pergunta, comentário? Leda está tentando falar, mas está sem som. A Heloísa está dando risada. Está Agora sem som, é Leda. você, né, Heloísa? É o microfonezinho, eu acho que ela está tentando ligar. Não, não E está no ligando. celular é pior ainda para Pois desmutar. é, o celular é muito chato, porque... enquanto a Leda não acha lá o som, vocês estão me ouvindo agora? Sim. 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 Eu vou dar uma ideia. Cada mês você leva uma de nós aqui, nós que moram no Rio, para dar uma aula junto com vocês também, e com a Joseline. O que vocês acham? Pô, Acha essa maravilhoso. ideia boa? Eu já Eu fui acho. lá uma vez, a Sidneia e eu. Aí eu vou um dia dar uma aula, uma vez, aí vai outro, vai a Sônia um dia, vai... não muda nada, a Joseline é a dona da turma.
e nós vamos assim, tipo visitante. Eu acho que isso também pode ser muito bom para nós conhecermos as pessoas e eles também terem assim, uma outra experiência dentro do mesmo tema do É Tempo de Aprender. Se achar essa ideia ruim, não precisa fazer, não, mas me Eu levem acho lá. essa ideia genial. E é uma coisa assim que a gente já percebeu, obviamente, com poucas pessoas, elas se sentem valorizadas também. Que é um pouco, elas sabem que a pessoa está indo lá, investindo o tempo dela, né? Que não é um local que é tão perto para as pessoas. Então elas gostam, e elas gostam de falar. Então é um público que existe até um, né? Não dá para, como é que fala? Generalizar, mas eles são tão sofridos que a realidade lá é muito das pessoas vivendo de doação. Então, são pessoas que às vezes estão acostumadas a viver de doação. Então, elas têm essa familiaridade e essa proximidade de receber pessoas lá e dá para ver que é uma coisa que elas gostam. Obviamente, elas não gostam que chegue 50 pessoas tirando foto. Não, Não, mas devagar, é uma um por de cada vez, com vez. calma. Calma, que é- Vai ser ótimo. tá aberto, tá aberto. Leda, se eu Me conseguir te perguntaram, escutar. Pelo... algumas daquelas me perguntam, você promete que volta aqui? Eu falo, prometo. Só que eu não cumpri a promessa, porque aí tinha que combinar com o Nicolau e a vida é a vida, né? Mas eu quero ir de novo. Um dia eu vou lá. Clarice, tá me ouvindo Iremos. agora? Agora tá, Sim, estamos Leda. ouvindo, Leda, pode falar. Primeiro de tudo, eu quero que vocês registrem que essa foi a maior reunião que a gente já fez da Casinha Feliz desse modelo, É não é? tempo de aprender. Já anotaram isso? Eu Sim, notei, Que sim. sucesso, que Não, sucesso. inclusive, a gente está chegando perto do horário final, então precisamos Oh, encerrar. que pena. Uma pena. Então, E tem que isso é uma coisa aparecer que eu queria as dizer. moças. Pode falar, Leda. A segunda coisa que eu quero dizer é que assim que souberem o nome que vão dar para casa, ou para o espaço do Nicolau, que o Nicolau tá, tanto defendeu, eu quero saber o nome desse espaço. Me deu logo vontade de saber esse nome, se é que já não tem. E a terceira coisa que eu quero dizer é que vocês todinhos, inclusive todos, são todos loucos, somos todos loucos, ou vocês são todos loucos. O mundo pegando fogo, os caras jogando bomba onde pode, matando todo mundo, e o povo trabalhando que nem louco, por um projeto pequeno, sério, a seriedade de que vocês falaram me deixou assim perplexa, perplexa. É muito e eu achei muito lindo a fala de todos vocês, porque não sei se vocês se dão conta, talvez não se deem conta, mas tem uma seriedade, uma honestidade nisso tudo que é espantosa. Então eu vim registrar minha fala final rindo assim, porque fiquei muito comovida e muito encantada e espero que vocês tenham todas, muita energia para continuar com isso. Muito lindo. Um beijo. Obrigado, Lido. Obrigado pelas Leda, lindas palavras. literalmente, remar contra a maré. É verdade, o remar tem um significado maior, né? Até, tá certo. Remar, é os trocadilhos aí. Então, temos mais alguma fala? Eu vou fazer uma. Se ninguém mais tiver nada para acrescentar, perguntar ou comentar, ainda muita gente não falou, mas não é obrigado também. Eu vou fazer um encerramento só para gravar, mas a gente fica na sala para ver o vídeo. Né? O vídeo tem mais ou menos quanto tempo, Nicolau ou Sidney ou Henrique? 8 minutos. Nicolau, Ah, tá. quanto? O Nicolau aparece, o Henrique não. Só Estou invocando. mistério, Henrique, porque ele aparece para todo mundo. Eu queria só queria fazer uma Deixa colocação. para lá, vamos ver Pode o vídeo. falar. Não, vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Oi? Deixa para lá. Eu quero só lembrar a Heloísa e também participar para o grupo aqui, que amanhã nós vamos ter uma entrega de certificado. E aí Tô lembrado. a gente vai fazer essa transmissão, uma criança maravilhosa, onde foi diagnosticada e que não iria ler e escrever. E aí amanhã nós vamos entregar o certificado. E aí a Heloísa vai estar conosco. Eu queria deixar aqui registrado esse momento também. Estou lembrada, estou Maravilha. lembrada. Que maravilha. Casinha feliz e é tempo de aprender, sempre dando frutos e vivos, muito vivos. Bom, então eu vou encerrar. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, foi uma troca maravilhosa, emocionante. Acho que todo mundo ficou
como a Leda falou, assim, em tempos desse mundo tão louco, né? A gente vê um trabalho feito por pessoas tão jovens. Eu já fiquei muito impressionada quando eu conheci o Nicolau, assim, eu passei dias pensando, falando, gente, será que é verdade? Será que ele existe? Ele tem mesmo a idade que ele disse que tem? Que resolveu não só ter uma ONG, mas ter uma turma para alfabetizar as mulheres, as catadoras, e ele mesmo ser o professor, assim, eu dava por mim e falava, gente, de onde será que ele veio? E de onde ele veio tem mais o Henrique, né? Foi realmente, enfim, está sendo um encontro muito, muito formidável, muito incrível conhecer vocês. Parabéns pelo trabalho. Então, vamos encerrar mais esse nosso encontro. Não sei se vocês querem dar alguma palavra final, seja, né, Nicolau ou Henrique. Gente, eu quero agradecer muito a Heloísa, ao Nicolau, ao Henrique, de eu ter participado desse projeto. Realmente me fez muito feliz ter conhecido esses dois, esse projeto. Foi muito bacana ter conhecido as mulheres. Todo esse caminhar foi muito bacana. Obrigada aí a vocês três, aí, Heloísa, Nicolau e Henrique. Agradeço muito. Aqui é a mesma coisa, reforçar o agradecimento aí, E eu que também fazem agradeço. parte dessa rede, e que de alguma forma, né, tá todo mundo fazendo o seu pouquinho aí, e de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo, então não só quem participou com a gente, mas todos vocês aí, todos nós, né? Fazer um agradecimento a todos nós. Além de todos os sonhos que eu tenho com a educação, com o Brasil, etc., etc., eu tenho um sonho de uma reunião dessa presencial, que eu acho que seria tão bom conhecer as pessoas, olhar, chegar, abraçar de perto. Vamos tentar um dia? Vamos tentar um dia achar o lugar geométrico dentro do Brasil para a gente se encontrar. Ou no Rio de Janeiro mesmo, em Gramado. É um sonho. Na Casa Nova. Na Casa Nova. É um sonho. E aí eu vou contar a historinha do primeiro contato meu com Nicolau e Henrique, mais um terceiro que eu esqueci o nome. Mas agora não, que não vai dar tempo. Mas na próxima vez eu conto a historinha. É trágico-cômica. Boa noite. Obrigado, gente. Só agradecer mesmo. Obrigado e parabéns para todo mundo. Obrigada a todos.